Salmo de número 11, eu chamo a sua atenção para pensarmos sobre fundamentos de fé. Nossa série de estudos no livro dos Salmos. Hoje nós chegamos ao Salmo de número 11. Nós vamos ler juntos inicialmente o versículo de número 3. Salmo 11, versículo 3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer os justos? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Irmãos, os nossos dias são dias de crise. Ninguém de nós tem dúvida a esse respeito. Nós vivemos dias de crise ética, crise política, crise moral, financeira, familiar, crise de credibilidade, crise em todas as áreas. E a pergunta que o povo de Deus deve fazer em momentos de crise é: o que fazer e como viver em dias como os que nós estamos vivendo? Uma das respostas para essa pergunta sobre como viver, o que fazer em tempos de crise, a gente encontra no Salmo 11, que nos diz que o justo deve aprender a viver pela fé e não pelo que ele vê. É difícil determinar o contexto em que o Salmo número 11 foi escrito. O que nós sabemos é que o Salmo foi escrito por Davi, é um salmo davídico, e que Davi estava sofrendo fortemente, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo pressionado de todos os lados. Nós não sabemos ao certo, não sabemos a data, mas sabemos que era um momento de incertezas. Um daqueles momentos em que você está pressionado de todos os lados e não sabe que direção seguir, para onde caminhar. Davi foi um homem experimentado no sofrimento, irmãos. Davi viveu muitos perigos. Davi sabia, por exemplo, o que é padecer injustiças. Davi sabia o que é padecer perseguições. Há dois momentos na vida de Davi que podem muito bem compor, cada um deles, o contexto para o Salmo. Primeiro momento, fugindo do rei Saul, Davi teve que se refugiar no deserto. Ele ficou no deserto por aproximadamente 10 anos, sozinho, fugindo, porque do contrário Saul e suas tropas o pegariam e acabariam com a vida dele. Se não fosse a graça de Deus, através da amizade de Jonatas, filho de Saul, Davi, o homem segundo o coração de Deus, teria sucumbido em meio a tanto sofrimento. Então Davi sabe o que é viver num deserto, fugindo, sozinho, pagando por um crime que ele não cometeu. Outra coisa é que após tornar-se rei, Davi teve que ver o próprio filho Absalão armar uma rebelião contra ele. E finalmente Absalão colocou Davi para correr de Israel. E se Davi não corresse, o filho teria dado fim à vida do pai. Então há momentos na vida em que a coisa mais certa a se fazer é fugir, mas nem sempre é fugir. Nem sempre é fugindo que a gente resolve os problemas. Muitas vezes Deus nos manda ficar para encararmos os problemas, especialmente quando nós estamos sendo tentados. Mas Davi, nesses dois momentos em especial na vida dele, precisou fugir. Durante a crise descrita aqui no Salmo 11, Davi não fugiu do posto dele, ele permaneceu de plantão. Davi continuou confiando no Senhor para protegê-lo. E Deus o protegeu, Deus cuidou dele. Qualquer que tenha sido a crise ou o problema, o Salmo de número 11 nos ensina que nós devemos sempre saber escolher entre o medo e a confiança, irmãos. Deus vira e mexe, nos coloca em situações em que Ele nos põe a escolher temer ou confiar, não é?
termino esse namoro ou sigo com esse namoro? Tomo essa direção na minha vida profissional ou tomo outra direção? Mantenho esse emprego ou não? Oramos agora há pouco aqui sobre isso, por exemplo. Então, há nesse salmo, no salmo de número 11, fundamentos de fé que nós precisamos para os momentos de crise. E nesses fundamentos a gente tem que se apoiar para a gente saber viver. O primeiro fundamento responde a seguinte pergunta: o que nós devemos fazer no tempo de crise? O segundo fundamento responde a seguinte pergunta: o que o medo faz com a gente na hora da crise? O terceiro fundamento responde a seguinte pergunta: o que a igreja deve fazer? E o último é a resposta à pergunta: o que Deus fará? Primeira coisa, em tempos de crise, o que a gente tem que fazer, irmãos? Quando a crise se abateu sobre Davi, é interessante isso. Os conselheiros de Davi imediatamente aconselharam ele, encorajaram ele a fugir de Jerusalém, a buscar refúgio nas montanhas seguras ao redor dele. O que Davi fez? Davi perseverou e Davi confiou. Olha o que diz o verso 1. Davi diz assim, Salmo 11, versículo 1: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Irmãos, que coisa terrível é você estar vivendo uma situação onde você não vê saída. E quando você consulta aqueles homens ou mulheres de confiança, de oração, que caminham com você, que aconselham você, de repente eles viram para você e dizem: olha, abandona esse casamento, abandona essa vida, fuja enquanto é tempo. Afinal de contas, você tem que poupar a sua vida. E apesar de todas as pessoas ao redor não confiarem que Deus agiria em socorro, porque é isso que elas estão dizendo, quando elas dizem a Davi: Davi, fuja como um pássaro assustado. Eu cresci aqui na rua 244, no setor Coimbra, e me lembro muito bem daqueles passarinhos que muito tem aqui, ou tinha em Goiânia, pardais, rolinhas, né? E às vezes elas ficavam ali, um monte delas na rua, no meio da rua. E uma das coisas que a gente mais gostava de fazer quando criança era chegar correndo para ver aquele bando de pássaros sair voando assustado. Então essas pessoas estão dizendo isso a Davi: Davi, levante poeira, suma, porque Deus, se você não agir, Deus não vai agir. E Davi sabia que os que esperavam no Senhor, os que esperam no Senhor, vão conseguir voar mais alto que as nuvens negras da tempestade. Porque quem espera no Senhor tem suas forças renovadas. Quem espera no Senhor não se cansa, não cai exausto. É o que nos diz o profeta Isaías, no capítulo 40, verso 31. Outro fato interessante é que o verbo fugir aqui, do versículo 1, está na segunda pessoa do plural, indicando que o conselho era não apenas para que Davi sozinho fugisse, mas para que todos os aliados de Davi também fugissem e deixassem os seus postos. Agora você imagina se Davi e toda a sua equipe fugisse. O que aconteceria com Israel? Os ímpios tomariam conta de tudo. Seria o caos, seria o desespero. Hoje, quando se fala numa mudança de governo, a gente já vê toda uma instabilidade econômica no mundo inteiro. Imagina naquele tempo onde Davi era o homem que centralizava tudo. Davi uniu as tribos de Israel, e aqui estão seus conselheiros dizendo: Davi, Deus não vai agir se você não fugir. Irmãos, quando o medo toma o lugar da confiança, quando a gente foge temeroso em vez de perseverar com fé nas promessas de Deus, todos ao nosso redor sofrem com as consequências. Quem foge faz outros também sofrerem.
A gente deve sim fugir algumas vezes, mas fugir do pecado, fugir das tentações, fugir das paixões da juventude, como diz 2 Timóteo 2:22, fugir do pecado da mesma forma que José do Egito fugiu da esposa de Potifar, Gênesis 39, de 11 a 13. Mas é errado, irmãos, fugir do dever quando os obstáculos surgem e os perseguidores se levantam. Assim como Davi, por exemplo, Neemias é exemplo de homem que não foge à luta. Abra sua Bíblia em Neemias no capítulo 6 e veja comigo os versos de 9 a 11. Neemias 6, de 9 a 11. Olha a pressão sobre Neemias e olha o quanto ele foi tentado a fugir, a se esconder para salvar a própria pele. No entanto, ele não fugiu. Ele diz assim o texto: estavam todos tentando intimidar-nos. Gente, não tem coisa pior do que você viver debaixo da espreita de pessoas que querem nos intimidar. E essas pessoas intimidavam Neemias e o grupo ao redor dele, pensando assim: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Irmãos, eles eram maquiavélicos, maldosos no pensamento deles. Eles diziam assim: vamos insistir, porque nossa insistência em intimidá-los vai enfraquecê-los. Sabe aquela pessoa que vai perdendo as forças de tanta intimidação que fazem contra ela? Às vezes acontece isso no seu local de trabalho. Pessoas que vão te pressionando, te intimidando, sabendo que mais um pouquinho elas vão conseguir fazer você perder todas as suas forças. Mas Neemias diz: eu porém orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matar você, Neemias. Eles virão esta noite. Neemias 6, verso 11 diz: todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Fecha aspas. Irmãos, o que nós devemos fazer na hora da crise? Se tem algo que de cara o Salmo 11 nos ensina, é que nós não podemos fugir, nós temos que perseverar com fé, com esperança, com amor, jamais desistir. Nós temos que nos manter no posto que Deus nos colocou, adorando a Deus, amando as pessoas, fazendo discípulos, servindo ao mundo. Mas o que eu vejo acontecer quando as crises surgem, são filhos deixarem o lar, marido e mulher separam-se, membros deixam suas igrejas e procuram outra na tentativa de encontrar lá algo perfeito, pronto. Ao longo desses 15 anos caminhando no ministério pastoral, quantas não foram as vezes que eu ouvi pessoas dizerem: olha, eu prefiro ir para outro lugar, onde lá eu só vou receber, pastor. A vida cristã não é assim. Salomão tem um conselho muito sábio para nós que atravessamos crise. Salomão diz assim em Eclesiastes 10, versículo 4: se uma autoridade se zangar com você, ou seja, quando surgir uma crise, se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão, ou seja, não deixes o teu lugar. Outras versões dizem assim: quando alguém se insurge contra você, quando a rebelião vem em cima de você, não deixes o teu lugar. Por quê? Olha o que Salomão diz: erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Irmãos, na hora da crise não se pode perder a calma.
Na hora da crise não se toma decisões desesperadas. Em tempos de crise, nós não podemos nos precipitar, nós não podemos fugir do posto. A gente tem que perseverar onde Deus nos colocou e cumprir a missão que Ele deu para as nossas vidas, a missão que Ele nos entregou como igreja, como corpo. Então, o primeiro fundamento de fé diz respeito a conhecer o segredo quando a crise se insurge. Ou seja, não fuja, não tema, não se precipite, não se apavore, não ouça a voz da maioria te guiando tantas vezes na direção oposta do que é a vontade de Deus para você. Irmão, se tinha algo no coração de Davi nesse momento, era turbulência, era medo. E aí ele ia orar com os amigos, ele ia procurar alguém, e esses amigos em coro diziam a ele: olha, fuja, não só você, fuja você e leve todos os seus com você, porque Deus não vai fazer nada. Segunda pergunta: em tempos de crise, o que o medo faz? Olha o que o medo faz. Os conselheiros de Davi estavam fazendo aqui o papel do medo, quando o medo batalha para conquistar o coração e a alma da gente. Olha o que o medo faz. E o medo aqui está encarnado na vida desses amigos de Davi, aconselhando ele a fugir. Salmo 11, verso 2. Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Você consegue identificar aqui as atitudes do medo, as ações do medo? Primeira, olha aqui no verso 2: o medo fixa os nossos olhos nos problemas. O medo faz isso. Eu tiro isso do verbo ver. Vejam. Vejam o quê? Vejam o problema. É isso que esses amigos estão dizendo a Davi. Vejam os ímpios que estão se armando contra vocês, Davi. Você não está vendo aqui esses amigos dizerem a Davi, para Davi ver Deus, ver o Senhor, ver a glória de Deus em Cristo, ver as ações de Deus aparentemente impossíveis aos olhos humanos do passado, para que isso anime seu coração com esperança hoje e te dê fé para enfrentar o amanhã. Não, você não vê eles dizendo isso, porque o medo faz isso. O medo tira os nossos olhos do alto. O medo nos faz olhar os montes de problemas, os ímpios. O medo fixa os nossos olhos nos problemas. E aí você deita na cama e remói os problemas. E aí vem a angústia, vem o medo, vem o receio. Mas se eu não fizer isso, acontece aquilo. E você fica ali. Outra coisa, segundo, o medo remói os problemas na alma. Porque os amigos de Davi dizem assim: vejam, os ímpios preparam os seus arcos. Eu consigo imaginar aqui o seguinte: os amigos dizendo: Davi, pensa bem, eles estão preparando os arcos, eles estão fabricando armas, eles não param de maquinar esse mal contra você, dê o pé enquanto é tempo. Então você coloca os olhos nos problemas, e aí você fica remoendo, fica pensando nos ímpios preparando os arcos. E aí ele dá um passo além, ele começa a angustiar o nosso viver, porque os amigos dizem assim a Davi: Davi, eles estão colocando as flechas contra as cordas, os arcos já estão prontos, eles vão lançar essas flechas. E aí você cai na pior das armadilhas que o medo pode fazer: é a sua autopiedade. Porque os amigos diziam assim: esses ímpios, eles fazem isso para das sombras, das escondidas, as atirarem nos retos de coração. Você é um reto de coração, Davi. Irmãos, eu fico abismado, porque até aqui esses homens não falaram um segundo sequer de Deus. E quando optaram por não falar de Deus, estão na verdade falando de Deus do começo ao fim.
E o que é que eles estão dizendo sobre Deus? Esses ímpios, que representam o medo, estão se dizendo o seguinte sobre Deus: olha, você é muito reto, é muito justo, você não merece o que você está passando. E ímpios estão se levantando às escondidas e vão destruir você. Ou você corre, ou você morre. Porque cadê Deus? Deus não viu sua justiça, Deus não viu sua retidão. A autopiedade, irmãos, diante da crise, face aos problemas, nos corrói, nos destrói, nos faz parecer aos nossos próprios olhos, nossa autoimagem bastante distorcida do que de fato é. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não era um homem perfeito. Davi estava colhendo consequências, se ele estivesse aqui no caso fugindo de Absalão, por exemplo. Davi errou como pai, Davi errou como marido, Davi errou como homem. Ele não era tão reto assim, mas diante da crise, face aos problemas, quando a gente tira Deus da equação, a nossa tendência é fixar os olhos nos problemas, remoer os problemas, angustiar a alma e dizer: olha, eu não merecia isso. Mas quem disse que a gente deve julgar uma situação a partir do que merecemos ou não? Porque, irmãos, vamos ser francos, no fundo nós não merecemos coisa alguma. Coisa alguma. Nós ainda estamos vivos pela misericórdia de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então, no momento em que a gente coloca na balança para saber se merecemos ou não, é porque a gente já deixou a autopiedade corroer a gente por dentro. Porque não se mede dessa maneira. Mas diante da crise, face aos problemas, a gente tem que vencer o medo com fé. Combater o medo com fé. 2 Coríntios 4,18 diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Davi não deveria ver os ímpios preparando os arcos, Davi não deveria ver os ímpios colocando as flechas contra as cordas, Davi não deveria ver a piedade dele, a retidão dele em oposição à impiedade de quem fazia mal a ele. Não, Davi tinha que fixar os olhos no que não se vê, e o que não se vê é Deus, é Cristo, é o Espírito de Deus. Jamais devemos tomar decisões baseadas naquilo que vemos. Tiago 1, verso 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Verso 5: se algum de vocês, Tiago 1, 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, por quê? Porque quando a gente se vê diante de provação, a gente dá de cara com a falta de sabedoria para agir, no que dizer. E aí a gente murmura, a gente resmunga, a gente acusa, a gente aponta o dedo, a gente toma uma decisão precipitada, errada. Por isso que Tiago diz: irmãos, na hora das provações, se te faltar sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Irmãos, quando o medo forçar você a desistir, quando o medo forçar você a agir indevidamente, quando os obstáculos fizerem seus pés tropeçarem, esse é o momento de se perseverar com fé e com sabedoria. Então, em tempos de crise, o que o medo faz? Tenta nos destruir. E o que nós devemos fazer? Combater com fé. Terceira pergunta: em tempos de crise, o que a igreja deve fazer? O que nós cristãos devemos fazer na hora da crise? Irmãos, congregar.
não deixar de congregar, como é costume de alguns, vai dizer Hebreus. E Hebreus escreve num momento em que a igreja estava atravessando crises. A pergunta aqui no versículo 3 do Salmo 11, veja de novo, Salmo 11, versículo 3. A pergunta é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que se faz já dizendo a resposta. Então aqui está dito assim no verso 3 do Salmo 11: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Irmão, se existisse só esse versículo, se o Salmo 11 fosse só o verso 3, provavelmente nós responderíamos assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Aí você poderia dizer talvez nada, não tem nada que fazer. Podemos fazer nada diante de tanta pressão, diante de tanta corrupção, diante de tanta impiedade. Eu sou uma andorinha só, e uma andorinha sozinha não faz verão. Mas pelo que nós já vimos nos versos 1 e 2, e pelo que existe no verso 4 até o verso 7, a resposta para o versículo 3 é: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? A resposta é simples: é confiar, é não desistir, é lutar. Os justos se unem para reconstruir os fundamentos. Essa é a resposta de Davi. Foi por isso que Davi não fugiu quando os amigos dele, no versículo 1, tentaram dissuadi-lo, dizendo: fuja. Por isso que ele não se abateu quando no versículo 2 os amigos dele começaram a querer fazê-lo concentrar nos problemas e não no poder de Deus. Davi sabia que ele deveria permanecer para reconstruir o que os ímpios haviam destruído e preservar aquilo que os ímpios estavam ameaçando detonar em Israel. E aí a pergunta interessante é a seguinte: pense comigo, quais eram os fundamentos que os ímpios estavam destruindo em Israel? Quais eram os fundamentos? Há pelo menos duas respostas possíveis. A primeira, uma das formas de você destruir o fundamento de uma sociedade, de uma igreja, de uma família, como é? É você destruir sua liderança. Uma nação sem líderes, uma família sem líder, uma igreja sem líderes, uma sociedade sem líderes entra em ruína, é o caos. Então, quando Davi diz que os fundamentos estavam sendo destruídos nos seus dias, em primeiro lugar, é bem provável que ele estivesse dizendo: olha, os líderes estão sendo dizimados. E quando não há líderes justos e piedosos nos lugares certos, o povo padece. Então, como é que Davi deveria ou poderia fugir num momento onde todos os bons estavam desaparecendo? Mas a segunda resposta possível, a segunda possibilidade é que os fundamentos eram as verdades e os valores da palavra de Deus. Ou seja, Israel estava ignorando a lei, a voz dos profetas. E quando você faz calar a Bíblia, quando você faz calar a palavra de Deus, você fica sem fundamentos sobre os quais edificar. Mas honestamente, irmãos, eu tenho para mim que Davi parece estar falando das duas coisas. Chegou naquele momento da vida dele em que ele olha ao redor e ele diz: eu não vejo líderes piedosos e justos. Consequentemente, se não há esses líderes que defendam os valores e as verdades do Senhor, não há valores e não há verdades. É aquela velha história: o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A gente sabe que foi a galinha, porque Deus criou a galinha, mas uma coisa leva a outra. Então eu tenho para mim aqui que o que Davi está dizendo é o seguinte: não há líderes justos e piedosos, e não existe verdades e valores da palavra, ou seja, os fundamentos estão destruídos. Irmãos, é ou não é assim hoje? Cadê os homens e mulheres de fé e de oração das igrejas?
homens e mulheres de conhecimento bíblico nas igrejas? Cadê? Onde estão os homens e mulheres de valor na sociedade, com princípios, com verdade, com caráter? Irmãos, eu assisti ao final de uma entrevista do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que eu fiquei assim abismado, e quando chegou no ponto fé e espiritualidade, o repórter perguntou a ele que linha ele seguia, e ele disse assim: não, eu copio e colo várias opções. Eu tenho o Antigo Testamento, o Novo Testamento, um pouco do judaísmo, do budismo, é claro, e de Kant, o filósofo, e foi citando uma miscelânea de coisas. Sabe o que me veio na hora? Eu falo, gente, aí ele disse assim: eu sigo a espiritualidade que eu criei. Eu falei, gente, se um homem constrói dessa maneira, copiando e colando o que é conveniente a ele no que diz respeito à fé, que é algo de mais basilar na vida de um indivíduo, como é que um homem desse interpreta a carta magna do país? Sabe a conclusão que eu cheguei? É que um homem desse interpreta segundo conveniência, e não conforme o espírito da lei, a letra da lei. Porque, irmão, se ele lê o Antigo Testamento como ele diz que lê e segue, o Antigo Testamento é claro quanto ao que é verdade e absolutos. Mas como é que ele consegue conciliar budismo, que em essência é uma filosofia e não religião, que em essência é ateísmo? Como é que ele concilia budismo com o Antigo Testamento, com Immanuel Kant? Ele copia e cola o que é conveniente. Um homem desse não segue a letra. E eu sinceramente, irmãos, eu me senti frágil. Falei, meu Deus, como é que um homem desse vai interpretar o espírito da lei? Naturalmente foi o que aconteceu com o nosso ex-ministro, aposentado agora, quando foi falar de união homoafetiva e chegou ao absurdo de dizer, o Aires Brito, que não se deve definir pela genitália o que é homem ou mulher, mas pelo que se sente. Você percebe onde nós estamos? Em que mundo nós vivemos? Cadê os líderes de coerência com a letra, com a lei, com o espírito da lei? Nós não temos esses homens, esses justos. Consequentemente, nós não temos verdades, nós não temos valores. O que a gente faz diante dessa crise? O justo deve lutar para reconstruir os fundamentos. Sabe de que jeito? A igreja preparando vidas e proclamando a verdade. A igreja não pode perder o seu papel, ela não pode negociar a sua função. A nossa função não é entreter as pessoas, não é fazê-las sentir bem, agradáveis. Nossa função é preparar pessoas com a verdade para que elas possam pregar os valores do reino. E o que nós temos visto, infelizmente, são igrejas, famílias e, consequentemente, sociedades que não têm mais sintonia com isso. Em último lugar, a última pergunta: em tempos de crise, o que Deus vai fazer? E a resposta a essa pergunta nos chama a confiar. Quando a gente olha ao redor, irmão, a gente só vê os problemas, que era o que os amigos de Davi queriam que ele fizesse. Olha a circunstância, olha a que ponto da sua vida você chegou. Vira e mexe, a gente é tentado a pensar assim: você vai vivendo, você vai chegando na meia-idade, você vai entrando na crise da meia-idade. Por quê? Porque você é tentado a sempre olhar, olha a que ponto da vida você chegou, olha o que você fez, não conseguiu fazer, olha quanto tempo desperdiçou. Então o tempo todo nós somos levados a pensar nesses termos.
E aí a gente se desespera, porque de fato a vida do ser humano ela é composta de reveses, de vitórias, em alguns momentos mais reveses que vitórias, noutros momentos mais vitórias que reveses. Mas em momento algum a gente deve viver olhando para os problemas, para as circunstâncias, para baixo, para trás, para o lado apenas. Nós somos convidados o tempo todo a olhar para cima, para o alto, para o alvo, para o Senhor soberano. E olha o que ele faz. Então os versículos de 4 a 7 do Salmo 11 é uma resposta aos amigos que falaram nos versos 1 e 2. E olha o que diz. Davi diz: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, Ele é soberano. O meu trono, diz Davi, pode estar em risco, minha vida pode estar em risco, mas o Senhor continua no santo templo, o Senhor continua sentado no seu trono. Os seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Deus é cuidadoso com seu povo. Deus está vendo o que os ímpios estão fazendo contra mim. E aí ele continua no verso 5: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Deus odeia a impiedade dos ímpios, e enquanto os ímpios permanecem nessa, Ele odeia o ímpio, é o que está dito. Mas ao ímpio e a quem ama a injustiça, a alma de Deus odeia. É muito forte esse texto, porque a gente costuma dizer que Deus ama o pecado, o pecador, mas odeia o pecado. Mas o que está sendo dito aqui não é isso não. Mas o ímpio e a quem ama a injustiça, sua alma odeia. Sobre os ímpios, Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Davi coloca tudo na perspectiva certa. Ele não tem que avaliar a vida dele pela sua justiça, mas pela justiça que ele recebe de Deus. A justiça de Cristo é o que deve balizar nossa vida, e não a nossa. Ele diz: olha, minha vida pode estar instável, o controle da minha vida pode parecer estar fora de controle, mas Deus não. Deus não perdeu o controle das coisas, Ele é soberano. Pode parecer que Deus me abandonou, mas não, os olhos dele estão atentos, fixos em mim. Deus não me perdeu de vistas. Deus nunca deixa de ser soberano, Deus nunca deixa de ser cuidadoso, Deus nunca deixa de ser justo. É o que Davi está dizendo. Por isso é que a gente tem que seguir com fé, com esperança, com amor, agarrando-nos às promessas de Deus, para a gente viver para a glória de Deus. Queridos, os fundamentos da nossa sociedade estão sendo destruídos, vidas de valor estão desaparecendo, verdade de Deus está sendo suplantada pela mentira dos homens, pelos valores da nossa cultura. O que é que o justo faz quando os fundamentos estão sendo destruídos? O justo não recua, o justo não foge, o justo reconstrói fundamentos de fé. O justo se junta à sua comunidade, à sua igreja, e batalha pela preparação de novas lideranças, e caminha na propagação da verdade. O mundo precisa dos justos. Irmãos, a igreja nunca foi tão necessária como nesses tempos do fim. E é curioso que à medida em que o fim se aproxima, mais o diabo vai querer destruir a igreja, porque ele sabe que se algo de muito pior ainda não aconteceu, é porque Deus preserva aqui ainda os seus remanescentes, isto é, a igreja. O diabo sabe que o sal da terra, que somos nós, é o que está evitando ainda esse mundo de apodrecer de vez.
O sal da terra que somos nós é o que ainda dá um pouquinho de sabor para essa vida aqui na terra. O diabo sabe que nós, a luz do mundo, somos o que ainda aponta rumos, caminhos, direções. Então, o justo não pode fugir acovardado. O justo tem que nutrir fé, esperança, amor, através da palavra de Deus, utilizando-se dos cultos da igreja, da escola bíblica, de pequenos grupos, servindo com fé, com esperança, com amor aos irmãos, à igreja, preparando crianças, cuidando de adolescentes. A igreja unida, orando com fé, com esperança e amor pelos pastores, pelos líderes, uns pelos outros. Nós não podemos perder isso de vistas. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o justo batalha para conhecer a realidade de Deus, para combater com fé o medo, para congregar visando edificação mútua e confiando no Deus soberano. É isso que o Salmo 11 revela. O Salmo 11 é um salmo da atualidade. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude a construir nossas vidas nos fundamentos de fé. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, livra-nos da incoerência desse tempo. Homens e mulheres que não seguem verdade, mas que constroem suas verdades. Homens e mulheres que se orgulham de dizer que se há uma verdade que os dirige, é a verdade que eles construíram. Homens assim, ó Deus, chega aos altos postos da nossa nação. Mulheres assim, Pai, vão longe. Com isso os fundamentos vão sendo destruídos. Ó Deus, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E todos os que não seguem por esse caminho, que não amam essa verdade, que não buscam essa vida, seguem na direção oposta do Pai. Consequentemente, ó Deus, destrói fundamentos. Deus querido, que nós não nos acovardamos. Não nos deixe acovardar, não nos deixe temer, não nos permita retroceder como crentes e como igreja. Levante de novo os homens e mulheres de fé entre nós, que carregam no coração e que proclamam com os lábios a verdade do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e que todos nós aqui, quando pressionados de todos os lados, que não haja desespero para, como um pássaro assustado, fugir e correr, sabe-se lá para onde. Que nós possamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. E que o Senhor possa assim nos dirigir, nos fazendo conhecer a verdade de que o justo não foge à luta, combater com fé o medo, congregar com amor na igreja e confiar de que o Senhor é soberano. Ó Deus, estes são os fundamentos de fé, em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe você com graça e paz, irmãos.